Hoje nós vamos estar, através deste vídeo de número 20, lição de número 20, trabalhando a última parte, então, desse livro do Êxodo. Ainda falando sobre a aliança, nessa peregrinação desse povo no deserto, hoje vamos falar sobre o capítulo 25 ao 40, que mostra a presença de Deus sobre a vida desse povo e como essa presença de Deus se faz presente na construção do tabernáculo pedido por Deus. Entramos então na última parte, ou a parte principal do livro de Êxodo, né, os seus 16 últimos capítulos. Nós temos aqui pelo menos três subdivisões do capítulo 25 até o capítulo 40. Do capítulo 25 até o capítulo 31, nós vamos ter as instruções detalhadas a respeito desse tabernáculo, como que ele deveria ser construído, como deveria ser a sua mobília e quem deveria estar trabalhando dentro desse local, né, estabelecido por Deus, que seriam os sacerdotes. Né? Então nós temos aqui a instrução sobre o sacerdócio também nos capítulos 21 a 31, né, que vai ter então construção, mobília e sacerdócio. Capítulo 32 até o capítulo 34, nós temos um parêntese histórico mostrando a presença ameaçada e a aliança renovada. Nós vamos ver isso. E Êxodo 35 a 40 é quase que uma repetição da primeira parte de Êxodo 25 a 31, mas mostrando a ênfase, né, nessas instruções, nesse trabalho do tabernáculo, da mobília e do sacerdócio. A ênfase recai então agora sobre a obediência que esse povo deveria ter na presença de Deus. Então vamos falar um pouco sobre o tabernáculo e o seu serviço, então do capítulo 25 até o capítulo 31. O que nós vemos aqui então? O Senhor vai peregrinar com o seu povo que ainda está no deserto, habitando com eles também. Eles estão agora num momento mais nômade no deserto, né? E eles estão agora vivendo em tendas nesse período de peregrinação, e Deus também vai estar habitando com esse povo numa tenda, né? Aonde acompanhará Israel nas suas peregrinação através desse local, o tabernáculo, né, que é uma espécie de tenda naquele momento, que depois futuramente nós vamos ter o templo construído através de Salomão. Né, e Deus vai estar no meio desse povo, porque as 12 tribos, toda vez que ela tem que parar na sua peregrinação, ela vai estar sendo dividida também, estabelecida ao redor desse tabernáculo. Né? O tabernáculo vai estar no centro das 12 tribos. Como era o tabernáculo? A sua forma, como eu disse, era de uma tenda, né? Composta de cortinas sustentadas por grades de madeira. O propósito de Êxodo agora é instruir na ideia fundamental da presença de Deus agora no acampamento, ou junto com o seu povo. Para realizar isso, então a Bíblia chama a nossa atenção para vários aspectos dessa construção desse tabernáculo. Algo que nós precisamos entender para nós entendermos o templo e entendermos também o templo hoje diante do contexto do povo de Deus como igreja. Primeiro, as dimensões do tabernáculo e as suas partes apresentam um desenho cuidadosamente elaborado, uma inteireza harmônica em todos os seus contextos. Os números 3, o número 4, o número 10 predominam dentro dessa simbologia que nós vamos ter nesse tabernáculo, né? Com cubos e retângulos proporcionais. As três partes diferentes estão todas numa relação numérica exata. Nós vamos ver isso, nós vemos esses detalhes, né? Esses detalhes que está nessa construção, detalhes que não caberia aquele povo naquele momento de estar idealizando. Tudo isso vem de Deus para a vida do seu povo. Né? Deus não mora em construções feitas por homens, mas ele, naquele local onde ele quer estabelecer a sua presença, o seu nome, onde ele quer que ele seja glorificado como
um povo em comunhão com ele, ali sim ele se faz presente, né? Porque isso não vem de homens, isso vem de Deus, é Deus que traz para a vida do ser humano. Então nós precisamos entender isso para nós não ficarmos rechaçando tanto essa questão de templo hoje na presença de Deus. O templo começa lá, junto com esse povo, e é Deus que estabelece, é Ele que manda como deve ser feito, como deve também agirmos hoje em relação ao templo, onde Deus coloca ali o seu nome, quando Ele estabelece, quando não é vontade de homens, é vontade de Deus, e Ele chama homens para fazê-lo. E esse templo precisa então ser o quê? Ser de acordo com a vontade de Deus, expressar toda a santidade de Deus ali, porque Deus santo, o seu nome se faz presente ali, e o seu nome não pode ser maculado, não pode ser manchado. Então esse templo também tem que ser respeitado na presença de Deus. Precisamos olhar para isso, algo que é triste de ver hoje em nossos dias quando falamos em templo. Perdeu-se toda essa expressão que nós temos iniciando lá no Velho Testamento, dentro de uma aliança de um Deus com o seu povo, de um Deus que é santo e quer que esse povo se apresente diante dele em santidade, em obediência, para cultuá-lo. Então essa é a primeira coisa que nós vemos aqui, que existe nessa construção do tabernáculo, todo esse aspecto exato, né, que nós temos aqui, que vem de Deus, não vem de Moisés, não vem do povo. Segunda coisa que nós vemos aqui, os metais usados são graduados, de sorte que quanto mais próximo for dos santos, mais preciosos são os metais na presença, então, de Deus, né? Ou seja, quanto mais próximo de Deus, muito mais precioso deve estar, né? Dessa forma que está a construção também. Terceira coisa, as cores. As cores também são graduadas de acordo com a sua função, não é algo aleatório. Nós perdemos um pouco essa questão de liturgia hoje. Isso pertencia à liturgia daquele momento, quando as cores simbolizavam, quando havia essas partes que tinham simbologia desde o mobiliário na presença de Deus. Quarta questão que nós vemos aqui é semelhante à qualidade como deveria ser cada pano usado. Lembrando que cada um mais próximo do santo, mais precioso deveria ser. E quinto, há uma ênfase sobre o posicionamento também, a orientação de certos mobiliários, de certas questões dentro desse tabernáculo, né, recebendo mais honra, mais para o lado leste, que nós vemos aqui. Já em Êxodo 25, verso 8, nós descobrimos qual deveria ser a função do tabernáculo. Se nós voltarmos para o verso 8, nós vamos ver isto. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, para que o Senhor habite no meio do seu povo. É a habitação do Senhor, é a habitação de Deus esse tabernáculo, né? Não que Deus caiba em construção humana, como muitos querem falar, para desmerecer o templo, mas é Deus sendo ali, né, visto, lembrado, né, que ele habita no meio do seu povo. É a própria palavra tabernáculo que mostra isso. Tabernáculo quer dizer habitação, é Deus habitando, né? Assim como Jesus habitou entre nós, ele tabernacalizou entre nós também, né, quando o Deus se fez carne e habitou entre nós, né. Como estava então o povo nômade nesse momento, errante, vivendo em tendas, assim também o Senhor estaria no meio deles nesse momento. Deus também, né, acompanha a história do seu povo desde o início, e Deus acompanha a história do seu povo hoje também desde o início. Tendas naquele momento, o povo vivia em tendas. Deus pede um tabernáculo. O povo vai para a terra da promessa, né? O povo agora se fixa, não é mais nômade. Deus pede um templo para si. E hoje não é diferente entre nós, embora nós queiramos fazer diferente isso, desmerecendo tudo isso que vem desde o Velho Testamento como orientação para a nossa vida, né? Para mostrar Deus, né, perante o povo, para que nós mostremos o nome de Deus, né, para que não coloquemos o seu nome em vão. Através então do tabernáculo, Deus está presente no meio desse acampamento para governar sobre o povo como o seu rei.
Deus é o rei, Deus é o governo desse povo, não é governos humanos, é Deus, né, que dirige a vida desse povo. A presença dele no meio do seu povo, né, isso que nós vimos no livro de Êxodo, e isso é muito importante nesse livro. Se você ir para o capítulo 29, dos versos 42 a 46, você vai notar um pouco isso que eu estou dizendo aqui. Eu vou ler esses versos porque é importante para nós. 42 a 46 de Êxodo 29. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação do tabernáculo, perante o Senhor, onde vos encontrarei. Deus encontrando com o seu povo ali no tabernáculo, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação. O altar também santificarei, Arão e os seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor teu Deus. Olha como era importante, né, a presença de Deus através desse tabernáculo na vida do seu povo. Né? Isso nós vemos em Êxodo 29, 42 a 46, sim, mas nós vamos ver isso na Bíblia como um todo. Né? E culminando aonde? Na presença da vinda do Emanuel, do Deus presente, Mateus 1, verso 23, e se intensificando nessa história até aquele dia na Nova Jerusalém, Apocalipse 21, verso 3, aonde estaremos sempre com Deus também presente nessa Nova Jerusalém ou no novo céus e nova terra. O tabernáculo também, ele é denominado tenda do encontro, ou tenda da congregação, porque ali é um ajuntamento do povo de Deus perante o Senhor, mesmo que nem todo o povo podia estar, né, em certas partes do tabernáculo, mas eles estavam em volta desse tabernáculo na presença de Deus. E nesse encontro entre Deus e o seu povo, então, Moisés vai continuar exercendo a sua função que nós vimos até aqui, de mediador e também de profeta. Né? Aquilo que nós vimos já em Êxodo, nos capítulos anteriores, mas também vemos também nos vídeos anteriores, mas vemos também em Êxodo 25, 22, Êxodo 29, 42, Êxodo 30, verso 6 e verso 36, Êxodo 34, verso 34 e 35, a função de Moisés como mediador e profeta na vida desse povo. Ele recebe primeiro as instruções para o quê? Para toda a mobília do tabernáculo, inclusive o propiciatório e a arca, simbolizando então estes, né, o propiciatório e a arca, o trono, o estrado dos pés do Senhor, o Shekinah, a presença maior de Deus na vida do seu povo. O tabernáculo então é a habitação de Deus, envolvendo o quê? Todo o povo numa orientação divina. É Deus que dá as normas, Deus que traz as regras, e esse povo tem que obedecer e construir de acordo com a sua vontade. Êxodo 36, verso 5 e verso 6. E 2 Samuel nós vamos ver sobre essa questão no capítulo 7, verso 2 também. Deus habita com o seu povo, Deus santifica esse povo ao revelar então a sua glória, conforme nós já vimos aqui em Êxodo, capítulo 29, verso 43. Então, do seu trono, o Senhor comunica a Moisés acerca de tudo o que quer ordenar aos filhos de Israel. Capítulo 25, verso 22, diz assim: Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, ali nós vemos esse local. Então, a arca, o propiciatório, simbolizando o trono de Deus. E através dali, Deus fala, então, ao seu servo Moisés, que é o mediador, é o representante diante do seu povo, e Moisés, então, transmite essa mensagem ao Senhor
também ao povo nessa hora. É o que nós vemos então aqui no tabernáculo. E o povo está disposto nesse momento então a contribuir para que isso aconteça. Por quê? Porque esse povo é grato pela aliança que o Senhor estabeleceu com ele. E nessa gratidão, esse povo se mostra disposto na presença do Senhor para estar vivendo, né, essa realidade com Deus. Assim como deveria estar hoje presente o povo de Deus ainda na presença de Deus, dentro do templo, para estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, disposto a contribuir para a obra do Senhor, grato pela aliança que Deus fez, né, através de Jesus Cristo, e estar naquele local de adoração, buscando ao Senhor também, e fazer com que aquele local seja um local realmente consagrado ao Senhor, e não trazendo fogos estranhos na presença de Deus. Nós vamos ver aqui na história do povo de Deus, quando o fogo estranho entrou no tabernáculo, Deus vingou aqueles que assim o fizeram, porque ali era o lugar santo. É o lugar da presença de Deus. O templo precisa ser visto para nós hoje também dessa forma. Não sou adepto a essa linha de pensamento que o templo é apenas templo. O templo é um local que Deus estabeleceu. Só se não foi da vontade de Deus, se não foi do querer de Deus, se foi vontade humana, aí tudo bem. Vamos pensar dessa forma. Mas se aquilo tinha um objetivo na presença de Deus e Deus colocou no coração de pessoas para assim fazer, precisamos ter respeito a esse local. É isso que nós vemos no tabernáculo, porque esse local mostra a presença de Deus no meio do seu povo. E Deus está ali nessa aliança com a vida desse povo. Porque o tabernáculo é cumprimento da aliança. Como Deus desceu no Monte Horebe para estabelecer aliança e ali deu as leis para o seu povo, assim Deus continua agora no meio do seu povo, habitando através do tabernáculo, verso 8 do capítulo 25 que nós vimos, onde ele pousa a sua nuvem como ele fez também lá no Monte Horebe. Êxodo 40, verso 34 a 38, quando termina o tabernáculo, vem a nuvem dos senhores e cobre todo o tabernáculo. Ele pousa sobre o tabernáculo com a sua nuvem. Da mesma forma quando Moisés recebe as tábuas da lei. Da mesma forma que Moisés recebe não só as tábuas da lei, mas toda a lei de Deus para a vida do seu povo, que nós já estudamos em Êxodo 24. A aliança, então, é o quê? É testemunhada pela lei na arca. Assim, o tabernáculo é chamado do tabernáculo do testemunho, onde dentro dessa arca vai conter o quê? As tábuas da lei. Êxodo 38, 21, nós vemos esse tabernáculo falando que ele é um testemunho. Em cima da arca está o propiciatório, que simboliza o trono de Deus. Querubins, que nós já aprendemos isso no contexto eclesia, se não aprendemos ainda, é preciso que se aprenda. Os querubins eram aqueles que guardavam o trono de Deus. Onde estava o trono de Deus, os querubins estavam ali para guardar. Lembrando que Satanás foi um dos querubins e ele quis estar acima do trono de Deus e por isso da sua queda. Conforme a aliança, o Senhor então estaria com o seu povo. Assim o tabernáculo deve ser visto, a habitação do Senhor entre o seu povo. Eu vou bater bem nessa tecla para nós entendermos como nós vivemos hoje também, através desse princípio que nós temos em Êxodo, que vai se confirmando ao longo da história da igreja. De certa forma, ele também, esse tabernáculo mostra que Deus está separado do seu povo. Deus proclama que ele é santo, através dos materiais que são mais preciosos, que vão ficar mais próximo dos santos, mostrando que a santidade de Deus. Então, as instruções para a mobília dos santos, a arca, o propiciatório, são dados primeiro. Está em Êxodo 25, verso 10 a 22. Para mostrar que Deus é santo, está proclamando a santidade de Deus. E isso deve ser testemunhado pelo fato de que somente os sacerdotes podiam entrar no tabernáculo, nesse caso. Depois nós vamos ver na construção do templo tudo isso acontecendo de forma mais cerimonial. Mas para eles estarem diante do tabernáculo, eles precisam também estar devidamente purificados, ungidos e vestidos apropriado para isso. Quando falamos em vestes clericais hoje, as pessoas entendem mal.
mas desde o começo nós vemos isso acontecendo na vida do seu povo, algo que também perdeu seu valor na nossa cultura hoje mais relaxada que nós vivemos, eclesia, né, quando nós vivemos igreja. Né, mas isso devia ser olhado no tabernáculo. Né, os sacerdotes tinham que estar de forma pura, deviam ser ungidos para isso e estar vestidos apropriados para prestar esse culto, esse momento na presença de Deus, sendo observado que todas as instruções também referentes a sacrifícios, né? Cada momento litúrgico na presença de Deus diante desse povo. Você vai ver isso em Êxodo 28, 36, em Êxodo capítulo 29, no seu contexto pleno, Êxodo 30, verso 21, verso 32, verso 33 e versos 37 e 38. Se você for lá, você vai ver as observações em relação ao sacrifício, a forma que Deus pedia que deveria ser o culto prestado a ele. Assim o tabernáculo também e o seu serviço vão mostrar o quê? Que o Deus de Israel é santo e que o culto que ele quer não é da vontade humana, mas é dirigido de acordo com a sua vontade. Tem regras, e as regras é dada por Deus na vida desse povo. A liturgia cultica nesse momento vem de Deus na vida desse povo. Não era algo que os sacerdotes, junto com Moisés, decidiram e iriam realizar. Não é dessa forma que nós vemos acontecer no tabernáculo, no templo e na vida da igreja que deveria estar sobre a face da terra. O Deus Santo, ele deve ser cultuado como ele mesmo indica. A sua vontade revelada é que precisa estar presente, né, nesse contexto de culto a ele. Para não oferecer fogo estranho, para não estar de forma imprudente na presença de Deus. Por isso que a obediência ao Senhor é essencial na construção do tabernáculo e também na sua mobília. Todo o tabernáculo, então, reflete a vontade divina, porque o tabernáculo vai ser construído segundo o modelo que Moisés viu no monte. E quando Moisés vê isso no monte, estava retratado aquilo que nós vemos lá em Hebreus, sobre o tabernáculo no céu. O modelo veio do céu para a terra. Para que na terra possa ter um local também que represente toda essa santidade de Deus, conforme o modelo, então, celeste é o tabernáculo. E esse tabernáculo é uma realidade eterna, perfeita, imutável, que entra no mundo, simboliza ali tudo Cristo, simboliza ali tudo Cristo. Depois que Cristo veio, isso precisa ser relaxado? Não, simboliza Cristo, porque Cristo está conosco todos os dias, ele é o nosso Emmanuel, e nós precisamos ver isso também de forma legítima no nosso culto prestado a Deus. O modelo celeste que vai legitimar aqui um tabernáculo terrestre. Dessa forma, Moisés deve construir. Assim, então, como o Senhor na criação trabalhou 6 dias, descansou no 7º, Israel deve descansar ao 7º dia também, lembrando sempre disso na presença de Deus, porque tudo que eles estão fazendo, tudo que eles estão construindo é Deus pedindo. Então, a construção, em primeiro lugar, vem de Deus. Êxodo 31, verso 12 a 18, nós vemos isso. Nisso, nós vamos ver, a partir de Êxodo 31, 12 a 18, tanto o sábado, que é o Shabat, o descanso, que lembrava a criação na construção, como o tabernáculo, está testificando que o Senhor reina soberanamente sobre toda a criação, que isso é dele. Colossenses 1, verso 15 a 23, nós vamos ver isso. O Shabat, então, o sábado, o descanso, é a garantia da santificação desse povo, de um povo santo, verso 13 do capítulo 31 de Êxodo. Como também o tabernáculo, é o encontro de Deus com esse povo, de forma santa, Êxodo 29, verso 43. Então, o Shabat é um sinal da aliança para ser observado, como a circuncisão foi observada também no patriarcado, que nós vemos lá em Êxodo 4, verso 24 a 26, e Êxodo 12, verso 44. Eu quero encerrar esse vídeo, nós vamos prosseguir ainda nele, nós já estamos chegando no final do livro, graças a Deus, vai dar uns bons estudos para nós,
fui devagar nesse estudo porque tudo isso é princípio para nós entendermos como que nós estamos hoje na presença de Deus. Então seria bom nós refletirmos muito sobre isso. Esse livro é importante para a nossa vida nessa reflexão que nós temos de povo de Deus, de um Deus que é santo e quer que esse povo seja santo, e de um Deus que quer estar no meio desse povo, e Deus dá toda a direção, todo o modelo daquilo que Ele quer na vida desse povo para estar na presença dEle. Apocalipse 21, ele está falando de novos céus e nova terra. No verso 22, quando ele fala da nova Jerusalém, ele diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Falando então sobre a Nova Jerusalém. Nessa Nova Jerusalém não há o santuário, não há o templo, porque nesse novo céu e nova terra, Deus está presente de forma plena, definitiva na vida de um povo que está com Ele eternamente. Por isso o santuário já não se faz presente. Ali não se faz presente. Hoje nós temos ainda um local para nós vermos a presença de Deus e cultuarmos ao nosso Deus. Próximo vídeo, vídeo de número 21, que é quase ao final, nós vamos ver que por mais que Deus fez tudo isso, esse povo procurou agradar a Deus de acordo com a sua vontade. Lamentavelmente, esse povo não se fez santo na presença de Deus. E com isso, esse povo resolveu fazer cultos diferentes a Deus, cultos de acordo com a vontade do povo, com o desejo do povo, não de acordo com tudo aquilo que Deus esperava desse povo. Isso nós vemos em Êxodo 32 até 34, onde nós vamos ver a história desse povo cultuando a um Deus distante deles, porque eles se distanciaram de Deus e eles quiseram um bezerro de ouro para dizer que seria o seu Deus. Diante de tudo que Deus pediu desse povo. Quando nós não focamos a vontade de Deus, sim, nós nos distanciamos da sua presença. Podemos cultuar, não verdadeiramente a Deus, mas a Deus que nós queremos, um Deus criado por nós. É isso que nós vamos ver no próximo vídeo como um alerta também para as nossas vidas hoje. Ainda nesse período de peregrinação no deserto, como nós hoje peregrinos ainda aguardando Cristo Jesus. Espero que você esteja compreendendo bem, analisando bem esse contexto na sua vida, para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.